Aula de Química Geral, distribuição de elétrons por camadas, vamos lá. Isso aqui é partindo do modelo atômico de Niels Bohr, onde nós temos um núcleo, temos assim, o núcleo e o núcleo é positivo. Tem também nêutron no núcleo, mas quem dá a carga positiva é o próton. E aí a gente vai ter os níveis. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses níveis estão, né, são níveis ao redor do núcleo. Aqui é o núcleo. Né? A gente também tem o nêutron no núcleo, mas quem dá a característica positiva é o próton. E aí nós temos vários níveis, né? Então nós temos, vamos lá, cada nível também é chamado de camada, como se fossem camadas. Então a gente tem K, L, M, N, O, P, Q, e eles vão se afastando do núcleo. Então os níveis vão crescendo em energia a partir do momento que vão se afastando do núcleo. Lembrando que no núcleo eu também tenho os nêutrons, tá? Não só tem próton, não. Tem um nêutron também. Então, vou exemplificar aqui. E aí o nêutron é representado pelo Nzinho. E quem é que está girando ao redor? O elétron. E o elétron é uma partícula de carga negativa, representado por um... Vamos representar ele por um E com um traço em cima, elétron. Então tá. E aí, cada camada tem um número máximo de elétrons, onde na primeira camada eu tenho um número máximo de 2 elétrons, então eu tenho primeira camada, segunda, terceira, como a gente fez aqui, ó, quarta, quinta, sexta e sétima camada, sendo que eu não posso sair colocando elétrons de forma aleatória. Então, no modelo Niels Bohr, a gente está falando do modelo atômico de Niels Bohr. Deixa eu até anotar aqui. Ó. Modelo. Né? Modelo atômico de Niels Bohr. Do dinamarquês Niels Bohr. Em 1913. O que tínhamos nessa época? Nem a TV existia ainda. Tinha no máximo o rádio, assim, em termos de comunicação. Ainda não existia a TV. A TV é 1930, na Alemanha. Então, o número máximo de elétrons vão assim, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Antes, quando eu fiz o ensino médio, aqui era 2, então era 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Por quê? Porque encerrava em 112. Somando tudo dava 112. Se você somar aqui agora, dá 10, 28, 60. Aqui dá 50, 110, 118. Porque nós temos o elemento químico organessônio, que é justamente o 118. É o maior que nós temos hoje. A massa parece que é por volta de 294. Número de massa 294. Então, tá aqui, ó, o Z. E aí, por isso a gente chega ao 8. Mas antes, como o máximo, na época que eu estudava, o máximo era o meitinério 109. Depois vieram outros. Não tinha porque a gente encerrava em 112 e estava de bom tamanho. Então tá. A gente tem que seguir essa regra. Não pode colocar elétrons sem pular a quantidade máxima de cada camada. Então a primeira, 2, como se fosse desenvolvendo realmente as marchas de um carro. Então primeiro vai ter tanto por hora, só depois que você não pode começar da segunda.
Você tem que começar daqui. Por mais que a gente tenha... tem 8 elétrons. Mesmo assim vai começar da primeira. Coloca 2 aqui. Aí vai até o máximo da primeira... A rotação do motor para a primeira marcha. Depois você passa para a segunda. Aí tá. E depois você passa para a terceira quando chegar na rotação máxima. Então, vamos ver como é que é isso. Aqui eu tenho... distúrbios elétricos programados para o átomo D. Aqui eu tenho o oxigênio. Eu tenho que identificar, né, o que é o que aqui. Então vamos identificar. Olha só. Simplificando isso daqui, vou simplificar, peraí. Porque tá vendo que esse número está quebrado, né? Eu vou simplificar assim, ó. Tá aqui, simbologia, quem já assistiu, vamos colocar assim, ó. E aqui vai ficar 16. A gente está falando de número de massa. Então, quem é o número atômico, quem é o número de massa? Lembrando que o número de massa é maior que o número atômico. Se o número de massa é maior que o número atômico, então quem é o número de massa aí? Então o número de massa é, olha aqui, ó. Esse é o número de massa. Se esse é o número de massa, esse daqui vai ser quem? O número atômico. E como o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, esse aqui também é o número de prótons. Isso para o átomo neutro. Se o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então isso aqui também é o número de elétrons, ele tem 8 elétrons, a gente vai distribuir os 8. Mas como, de que maneira? Tem que seguir a regra, lembra? Primeira camada no máximo 2. Por mais que tenha 8, não importa se tem 8. Tem que seguir a rotação do motor, só quando atingir aquela rotação máxima que eu vou para a próxima. E de fato tem que somar, né? Eu não posso chegar colocando, vou colocar já, ou começar da camada L e colocar logo os 8 que eu preciso, já que a L vai até 8. Não. Por quê? Porque eu tenho que primeiro começar da camada K e chegar no máximo dela. Então vamos lá. Então isso fica assim, ó. Eu tenho aqui, ó, K, e coloco aqui só 2, que é o máximo dela. E aí, o que que acontece? 8, ainda não chegou. 8 menos 2 ainda falta. Então, a próxima camada, eu vou para a camada L. Mas a camada L vai até 8. Quanto que falta ainda? 8 menos 2, o que falta? Eu coloco 6, fechou. Fechamos aqui a nossa distribuição. Então, ficou 2 e 6. Quando você soma aqui, dá os 8 elétrons, que é o que eu tenho que distribuir. E assim resolve essa primeira. Tranquilo, então o que você tem que fazer? Não pode ser distribuindo aleatório, tem que ir camada por camada, começando da primeira, chegou no tanto dela, vai para a próxima, alcançou o máximo dela, aí que vai para a terceira. Começando a primeira marcha, desenvolve a rotação máxima dele, do motor, aí que você vai para a segunda marcha, desenvolver a rotação máxima, você vai para a terceira e assim vai. Sabendo que certo átomo tem a distribuição KLM5, ele não colocou aqui, mas qual seria o seu número atômico? Interessante, né? Olha só. Vamos desenvolver isso daí. Lembrando que para mim chegar na M, eu tenho que desenvolver as outras. E então eu penso o seguinte, se ele chegou na M, então com certeza ele encheu a L. E a L enche com quanto? Com 8. Se ele encheu a L, com certeza ele encheu a K. E a K enche com quanto? Com 2. Aí quando você soma tudo isso daí, ó, soma, você consegue quanto? Chega ao valor de 10, 15. Falei, 15 elétrons. A gente está falando de elétrons. Então, já que esse átomo aí tem 15 elétrons, e partindo, aí pega a fórmula, ó, Z igual a P, que é igual a E. Então, como o prótons é igual a elétrons na fórmula, então eu tenho que prótons é igual a 15 também. Agora eu vou pegar outro pedaço da fórmula, eu quero descobrir o número atômico.
Não tem problema, pega esse pedacinho aqui, ó, só isso aqui, ó. Esse pedacinho bem aqui resolve, olha só. O que eu preciso? Eu preciso o seguinte. Como Z é igual a P, então Z vai ser igual a P na 15, olha aí, 15. Descobri o número atômico. Esse é um átomo que eu não conheço e tal, mas eu já sei que esse átomo desconhecido aí, um átomo, vou colocar assim, ó, um símbolo desconhecido, eu já sei que ele tem 15 aqui, ó, e tem um número de massa que eu não sei qual é. Tá aqui o meu átomo. É um átomo de número atômico 15 e número de massa que eu não sei. Porém, só existe um átomo, um elemento químico na natureza com símbolo, com um número atômico igual a 15. Só tem um, não tem nenhum outro. Isso os números atômicos identificam os átomos assim como os RGs e CPFs identificam as pessoas. É como se fosse RG e CPF. Não é para ser diferente. Então, quem é esse aqui? É o fósforo. É o fósforo que tem isso aqui, ó. 15. Consultando na tabela periódica você descobre. Nas provas também vem a tabela lá no final. Bem, a aula de hoje foi sobre distribuição de elétrons por camadas. Lembrando que você tem que obedecer a regra, tem que obedecer a sequência, não pode sair distribuindo de forma aleatória. É um tema relativamente simples, não tem nada demais. Rapidamente você aprende isso daqui, não é uma coisa difícil, não tem maiores dificuldades. E aí você esse tema vai ficar, claro, na playlist de Química Geral e teremos outros logo depois. É isso aí.